Bom dia, irmãos. Vamos continuar aqui com o estudo vida de Apocalipse. Graças ao Senhor. Hoje o título da mensagem é Os Vencedores sobre a Besta. Em capítulo 15, verso 2 ao 4, vemos os que venceram sobre a besta. Deus é soberano. Mesmo durante o tempo da grande tribulação, haverá alguns vencedores, aqueles a quem podemos chamar de últimos vencedores. Esses vencedores passarão pela grande tribulação, na qual o anticristo, a besta, compelirá as pessoas a adorarem-no como Deus e a adorarem a sua imagem no templo de Deus. Esperamos ver a reedificação do templo em Israel, pois isso será um sinal de que a volta do Senhor está próxima. A Bíblia profetiza que o anticristo erigirá sua imagem no templo de Deus e forçará as pessoas a adorarem-na. Mateus 24:15. Durante essa época, muitos cristãos vencerão a besta e serão mortos. Exorto-os a ser um vencedor logo no início e a amar o Senhor hoje. Não espere vencer sendo morto durante a grande tribulação. De acordo com o capítulo 15, os últimos vencedores serão arrebatados para ficarem sobre o mar de vidro. Um mar de vidro mesclado de fogo, capítulo 15, verso 2. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, 1:5-3. Aqueles que estão sobre o mar vítreo são aqueles que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, 15:2. Esses são aqueles que venceram a besta, a sua imagem e a adoração do ídolo do anticristo. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6 indicam que alguns dos co-reis de Cristo serão esses últimos vencedores. Digo novamente que prefiro ser um vencedor logo de início, e não um retardatário. Se você for negligente, será deixado para passar pela grande tribulação. Todos nós precisamos confiar no Senhor e dizer-lhe: Senhor, quero ser um vencedor logo de início. Abordaremos os detalhes quando chegarmos a Apocalipse 15, nesse estudo vida. A noiva. Em 19:7-9, vemos a igreja como a noiva. Efésios 5 revela que a igreja é a noiva de Cristo, mas não revela a noiva de uma maneira tão íntima. Em Apocalipse 19, todavia, vemos quão íntima é a igreja como a noiva. Nesse trecho da palavra, vemos que a noiva usará veste resplandecente, estando vestida com justiça, resplandecente e pura, e será convidada para a festa de casamento do Cordeiro. Essa é uma questão bastante íntima. Para o inimigo de Deus, precisamos ser o filho varão. Para a satisfação de Deus, precisamos ser as primícias. E para Cristo, precisamos ser a noiva. Quando estivermos ansiosos para ser a noiva, Cristo terá a sua satisfação. Não somente Cristo ficará satisfeito, mas nós também ficaremos contentes. Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos, exultemos. Em princípio, uma noiva é a pessoa mais agradável e feliz. Hoje, como a igreja, o complemento de Cristo, estamos sofrendo e sendo submetidos a muitos tratamentos. Mas está vindo o dia quando não haverá mais perseguições, sofrimentos ou tratamentos. Nunca vi uma noiva que tivesse sido tratada no dia do seu casamento. Oh, precisamos ser a noiva. Quando tivermos nos tornado a noiva, todos os difíceis tratamentos terão acabado. O exercício. A igreja também é o exercício. Capítulo 19, 14-19, 17 e verso 14. A parte da igreja que será o filho varão para lutar contra o inimigo nos céus, também será o exército para lutar com Cristo contra Satanás da igreja, na terra. Após todos os arrebatamentos terem sido completados, e os crentes terem sido julgados no trono do julgamento de Cristo, todos os vencedores voltarão à terra com Cristo como seu exército para lutarem contra o anticristo, o seu exército. Tanto Cristo como o anticristo terão um exército, embora um exército seja celestial e o outro terreno. Ambos lutarão na terra. Em outras palavras,
O anticristo lutará contra Cristo e seu exército, e Cristo, em contrapartida, lutará juntamente com o seu exército. O falso Cristo será tão ousado a ponto de lutar contra o verdadeiro, mas o verdadeiro Cristo guerreará contra o falso. Em 17:14 vemos que o exército celestial de Cristo será composto de todos os santos vencedores, aqueles que foram chamados e escolhidos. Por fim, no final dessa guerra, Cristo derrotará o anticristo, a noiva, a Nova Jerusalém. Por último, o testemunho de Jesus será a Nova Jerusalém. 21:1-22 e verso 5, iniciando-se com o candelabro e passando pela grande multidão, o filho varão, as primícias, os últimos vencedores, a noiva e o exército, todos os salvos por fim, serão a Nova Jerusalém, que será uma composição viva de todos os redimidos de Deus, a consumação final e máxima da edificação do povo de Deus, na eternidade e por toda ela. A Nova Jerusalém expressará Deus no Cordeiro com o fluir do Espírito. Quando chegarmos aos capítulos 21 e 22, teremos uma visão clara dessa consumação final e máxima. Amém.